Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o seu podcast sobre saúde e bem-estar, o podcast que não tem contraindicação. Sempre aqui com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde, bem-estar, enfim, tudo que envolve esse tema tão importante. E hoje eu converso aqui com a Fran Libório, que ela é farmacêutica, acupunturista, escritora e especialista na área da fertilidade. E a gente já teve um papo aqui com você, né, Fran? Você conversou com a Vanessa, só que esse papo rendeu tanto que a gente decidiu retomar o tema, né, que é justamente essa preocupação das famílias em engravidar, né, essa dificuldade que muitos têm em engravidar. Fran, bem-vinda novamente aqui ao programa. Muito obrigada, estou bem feliz desse retorno e é importante falar sobre isso agora com o olhar da medicina chinesa para a saúde mental. Perfeito. Fran, e você já atendeu muitos casais, né? E hoje faz uma especialização justamente em saúde mental que você enfatizou. E por que esse tema ele é tão importante, né? Pelo desejo, né, de constituir uma família, pela cobrança social, enfim, o que envolve, né, a saúde mental nesse tema de gravidez, né, de fertilidade? A saúde mental ela está na base de todas as nossas doenças. Os pensamentos, eles inflamam e todas as doenças, elas vêm de um problema emocional não resolvido. E para a medicina chinesa, a mente, ela está conectada a inúmeros fatores que melhoram ou pioram a nossa saúde. E para a fertilidade não é diferente. Então, por exemplo, a paciente quando ela está muito estressada, quando ela está muito nervosa, ela tem uma alteração da ovulação. Ela pode ter uma antecipação ou uma ovulação tardia. E na medicina chinesa, o coração ele está conectado ao nosso útero. Então, a saúde mental, ela proporciona a abertura ou fechamento desse útero para a ovulação. Não tem como eu tratar um paciente de infertilidade se eu não olhar para o aspecto da saúde mental deste casal. Então, aquela máxima que muitos falam, né, de você, os seus pensamentos, né, os seus pensamentos moldam você. Exato. Na medicina chinesa, então ele é até mais convincente, assim, mais forte. Totalmente. A medicina chinesa fala que onde você direciona o seu pensamento é para onde você direciona o fluxo da sua energia. E isso para toda a nossa saúde, tanto fertilidade, saúde mental, enfim, tudo. E você comentou ali, eu achei bem interessante, né? Os pensamentos inflamam, né? Como que... Teria como aprofundar um pouquinho isso, né? Para os ouvintes entenderem direito como que isso funciona? Claro, assim. Claro. Quando você está pensando muito sobre algo que isso te incomoda, isso vai gerar no nosso corpo uma liberação de vários neurotransmissores, substâncias, como, por exemplo, adrenalina, cortisol. E isso, a longo prazo, traz processos inflamatórios, isso fisiologicamente. Então, quando você está muito focado em algo que você quer muito e aquilo te traz problemas emocionais, frustrações e é angustiante, isso vai gerar no teu corpo uma descarga de adrenalina, uma descarga de substâncias que a longo prazo vai te trazer problemas de doença mesmo. Então, hoje, várias doenças mentais, elas advêm desse processo de você não colocar para fora. Esses pensamentos que ficam angustiando te traz ali doenças. Ou seja, isso vai interferir diretamente na gravidez, né? Porque Total. Se você está com algum problema ali, uma questão, né? Como que você vai gerar uma outra vida, né? Se você está com essa questão ali mal resolvida, sim, né? Sim, totalmente. Essa era aqui, inclusive, a minha pergunta, né? Como que ele interfere, né, diretamente, né, para isso na gravidez, né? Tá. Como que seria? Agora, sim, mais de forma fisiológica. Quando a gente está estressada, o nosso corpo ele vai mandar todo o fluxo de sangue para o cérebro e para a região onde você tem que tomar decisões rápidas, que é o que a gente chama de luta ou fuga. E deixa de mandar sangue para a região do útero e da genitália, que teoricamente iria nutrir os óvulos e espermatozoides. Então, a tua parede uterina ela também vai ficar contraída, assim como a tua cervical, quando você está tenso. Você precisa fugir, você não precisa reproduzir. O seu cérebro entende, você tem que correr, você tem que fazer alguma coisa, você está sofrendo muito, você não vai reproduzir.
Então, toda essa parte hormonal que você teria que reproduzir, ela é desviada para luta ou fuga. Então, o estresse, ele bloqueia essa parte hormonal ali que, teoricamente, ia para a reprodução. Então, de forma fisiológica, seria isso. Perfeito. Daí não tem como, né? Fica muito difícil, né? E lá no seu Instagram, Fran, você fala, né? Tem essa questão da saúde mental que a gente comentou aqui agora, né? E que existem aí alguns vilões da fertilidade. Então, além dessa questão da saúde mental, quais seriam também esses outros vilões, né, que interferem? Isso, exatamente. Eu sempre deixo claro para o paciente que a partir do momento que você tem conhecimento dos vilões da fertilidade e você faz isso, aí você está fazendo errado. Agora, se você está ouvindo esse podcast e você não sabe de nada disso que a gente falou, não se sinta culpada. Só você anotar. Primeiro, alimentação. Os alimentos inflamatórios, eles pioram muito a qualidade da nossa reserva ovariana e também dos espermatozoides. O sono, às vezes você fica até altas horas assistindo televisão, trabalhando. Quando você não dorme bem, você tem mais processo inflamatório, você tem mais estresse oxidativo no seu corpo. Então, você piora a qualidade desses esperma e também dos óvulos. E olhando para a parte reprodutiva, é durante a noite que o homem também tem ali uma secreção de testosterona. Se você está acordado, provavelmente também vai ter baixa testosterona. Função intestinal deve ser avaliada, então paciente que às vezes fica aí 3, 4 dias sem evacuar. O consumo de bebida alcoólica, de cigarros, cafeína, leite e derivados e principalmente ali a parte da saúde mental, que é o nosso foco hoje. Então, eu acredito que todos os pacientes que estão nessa jornada de engravidar, se conseguir olhar para esses vilões e ajustando aos poucos, eu sempre falo, coloque como uma meta. Você não vai conseguir ajustar os 6 de uma vez só. E também nem é aconselhado você fazer isso, porque isso vai te trazer muito desgaste. Vá ao longo do seu tempo, tudo no seu tempo. Agora eu vou melhorar a alimentação, vou melhorar o meu sono, vou fazer atividade física, vou me expor ao sol, vou procurar cuidar mais da minha saúde mental e vou avaliar os meus exames de vitaminas e nutrientes para ver o que precisa ou não repor. Então, tudo é um processo, um passo atrás do outro. Perfeito, perfeito. E Fran, dentro de tudo isso, né, que envolve, né, então tem esses vilões, tem a questão da saúde mental, enfim. E uma dúvida que muita gente tem, né? Após os 38 anos, né? Ainda é possível engravidar, né? Tem muita gente que fala que tem um limite, né? Antes era 33, 35, 38, né? Hoje mais do que 38, enfim. Existe isso mesmo? Tem uma idade certa? Como que funciona? É muito variável de cada caso. Às vezes o paciente ele não tem complicações, tipo, por exemplo, uma endometriose, baixa reserva ovariana, o homem ali com uma varicocele. Se for um paciente saudável, sem nenhuma dessas complicações, o caso é mais fácil de tornar ali uma gestação. Mas não é isso que a gente vê na prática. Então, na prática, o paciente ele tem inúmeros fatores que atrapalham ali a gestação e, na maioria das suas vezes, os meus pacientes têm de 38 a 45 anos. É possível? Sim, é possível. É um caso mais desafiador? Então, por isso é importante que se o paciente tem 38 anos, tem algumas complicações, que ele faça tudo isso que a gente propôs aqui no podcast, de avaliar a saúde fértil como um todo, incluindo ali a saúde mental. Então, o resultado ele vai ser mais efetivo. Tenho pacientes de 43 anos, gestação natural, mas não foi um processo assim tão fácil. Da noite pro dia, Da noite pro dia. Precisou que o homem também fizesse o tratamento, precisou que a gente ajustasse a casa toda para, de fato, ter essa gestação. Então, a infertilidade ela é só a pontinha ali do nosso problema. Tudo que está lá embaixo tem que ser resolvido. Com 38, com 29, com 45, independente da faixa etária do paciente. E, Fran, eu vejo que muitas pessoas conversam também, né? E existe um outro tema. Por exemplo, se a pessoa já teve um filho, né, facilita depois uma segunda gravidez, né? Se é o primeiro é um pouco mais complicado e principalmente com essa questão da idade também. Isso tem uma influência direta ou não? Então, na verdade, o paciente que teve uma primeira gestação, ele está mais adepto a rotina que a gente propõe, porque ele sabe que teve um resultado legal. E aí o paciente que não conseguiu, ele se frustra mais no meio do caminho quando ele não consegue. Então, talvez seria mais essa mentalidade de que, tipo, não, eu fiz, mas eu consegui.
Aí eu fiz, mas não deu certo. Então, tá envolvido também ali a saúde mental desse paciente ali referente ao trauma de não ter conseguido. Perfeito. E daí que você comentou, né? Então, homem e mulher precisam estar em sintonia ali também, principalmente essa mentalidade. Quer dizer, não adianta só, de repente, a mulher lá cuidar da alimentação, sono, etc., e o homem não, né? Como que funciona? Como fazer também para esses casais terem essa sintonia? Você costuma orientar os dois em conjunto, né, nas consultas? Eu gosto de falar com o paciente, assim, na primeira vez, normalmente é sempre a mulher que vai no consultório. Então, a minha consulta inicial, ela demora em média 1 hora, justamente porque eu preciso passar para essa paciente que o tratamento, ele inclui o esposo. E muitas vezes o cara ele não está aberto a esse tratamento. Então, eu deixo para a paciente as orientações que ela deve passar para ele. E se ele se sentir à vontade em participar do tratamento, seria excelente. Eu sempre falo, quando você tem o resultado de um estímulo no óvulo e do estímulo na qualidade do esperma, é muito maior. Porque, por exemplo, o homem, a cada 74 dias, ele renova o espermatozoide. A mulher, ela nasce com o óvulo e ela vai morrer com o óvulo. Então, por exemplo, eu peguei uma paciente de 38 anos, o óvulo dela tem 38 anos. Eu peguei um paciente homem de 38 anos, o esperma dele não tem 38 anos. Vai ter ali alguns dias ali. Então, a cada 74 dias, a gente tem uma produção nova de espermatozoide. Então, se eu melhoro a qualidade desse óvulo e a qualidade do esperma, entende que quando os dois se conectam, a gente tem um embrião saudável. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um óvulo muito bom, mas um esperma meio que deficiente. Quando o esperma encontra com o óvulo às vezes não vai conseguir suprir essa falha que o esperma tem para formar o bebê. Agora, se eu tenho um esperma excelente, um óvulo mais ou menos, às vezes nessa conexão eu consigo suprir essa falha, porque o esperma é mais jovem, o óvulo tem 38. Então, quando a gente tem os dois, o resultado ele é mais rápido. Então existe, digamos, essa compensação ali de um com o outro, né? Sim, existe. Não, isso é bem interessante, né? Bem interessante mesmo, né? Ifra, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à medicina chinesa, né? Porque eu não sei se é o primeiro, né? Eu quero engravidar, né? Vou procurar a medicina chinesa. Não sei se... né? Então, as pessoas devem ter muitas dúvidas, né? Quais são as principais delas? A medicina chinesa, na maioria das vezes, ela nunca é o tratamento de primeira escolha. O paciente ele só chega até o consultório depois de várias tentativas frustrantes e eles têm dificuldade de entender como que a medicina chinesa pode ajudar nesse processo de engravidar. Quando eu falo que trabalho com casais que estão tentando engravidar através da acupuntura, as pessoas falam assim, mas como assim? Como que funciona? Então, é basicamente assim, a acupuntura, que é a técnica mais reconhecida, quando você insere a agulha no corpo, você faz uma microlesão. Então, você furou o corpo, esse estímulo, ele vai para o nosso sistema nervoso central e via sistema nervoso central ocorre uma cascata de liberação de substâncias, dentre elas dopamina, serotonina, hormônios reprodutivos, progesterona, LH, testosterona, a gente consegue diminuir ali o cortisol. Então tem um efeito fisiológico, tem um efeito físico, tem um efeito hormonal, tem efeito emocional. Então, comprovado cientificamente, a gente tem estudos que mostram a região do cérebro sendo radiografada no momento que você faz acupuntura. Então, as regiões que estão ali em conexão e nos exames ali pós-estudos científicos, quais são as substâncias que estão sendo liberadas. Então, basicamente é isso. Quando você coloca a agulha no corpo do paciente, esse estímulo vai para o sistema nervoso central e ocorre a liberação de substâncias. Agora, e as outras técnicas? Por exemplo, alimentação, fórmula chinesa e tudo mais. Esse complemento é o que a gente chama de medicina para casa, que é o que o paciente vai fazer em casa. Quando eu estive na China, o paciente ele sai do hospital, da sessão de acupuntura, e no próprio hospital tem uma farmácia de fórmulas chinesas, de plantas, onde o paciente ele já retira a sua erva para fazer o tratamento em casa. Ele é uma continuidade do que... É mais cultural, né? É muito. Então, assim, os chás, as ervas, é uma continuidade do tratamento. Então, por exemplo, o paciente veio aqui, fez a acupuntura,
uma vez por semana, estimulou. E aí ele vai para casa fazer uma alimentação energética que vai nutrir o mesmo canal que a gente avaliou aqui. Ele vai usar um chá, uma erva que vai nutrir esse mesmo canal. Ele vai fazer uma respiração guiada, ele vai melhorar toda a outra parte em casa durante ali 5, 6 dias. Então entende que o tratamento que eu fiz uma vez aqui na semana, ele vai sendo potencializado pelo que o paciente faz em casa. Perfeito. Isso é sensacional, porque a gente tem... eu falo que a medicina chinesa, diferente do ocidental, a gente dá as armas para o paciente se curar. A medicina ocidental, a gente dá a pílula. O paciente vai no médico, eu vou tomar esse remédio aqui para eu ficar bom, mas assim... Trata o sintoma. O sintoma, né? O sintoma. E não a causa. E aí se o remédio não funciona, o problema é do médico, o problema é do remédio. Na medicina chinesa, não. O problema é teu. Porque se você não fez certo, o problema é teu. Tem alguma coisa lá aí. Dentro, alguma coisa que você precisa tratar. É uma medicina que você vai se curar. Então, você é o responsável pela sua saúde. Diferente da nossa medicina ocidental. Nossa, é bem diferente. Bem interessante mesmo, né? É que aqui a gente tem aquela questão do imediatismo, né? Sim. Então, vou tratar o sintoma aqui, né? A causa eu deixo para depois, né? Vou empurrando, né? E, Fran, tem algum prazo, assim, alguma coisa específica? Eu imagino que deva variar muito, né, de paciente para paciente, né? Mas, por exemplo, você falou, toda semana faz, então, a acupuntura, né? Então, geralmente é uma vez por semana, pode ser mais. Existe um período também para ter o resultado ou não? Isso eu imagino que seja muito variado, né? Assim, primeiro, cada paciente, ele vai responder de uma forma. Então, todos os fatores que eu falei, que às vezes o paciente pode trazer com ele, isso vai impactar no tratamento. Então, cientificamente, o que eu tenho comprovando a medicina chinesa com o resultado para engravidar? 90 dias é o prazo científico. Por quê? O nosso óvulo, ele demora em média 90 dias para ser maturado. Então, o tratamento que eu vou fazer hoje, ele vai impactar na qualidade desse óvulo que vai ser maturado, que vai ser ovulado daqui 90 dias. E o homem, 74 dias. Então, a gente entende que 3 meses seria um prazo ali comprovado cientificamente. Só que, às vezes, no consultório, a gente tem pacientes que já estão vindo de uma carga de 5 a 10 anos, variáveis. Né? Então, tem baixa reserva, tem endometriose, às vezes varicocele. Então, é um processo que ele varia muito de paciente para paciente. Tive paciente que já engravidou com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Tive. Mas tudo vai depender. Como eu disse, é a medicina onde você vai se curar. Sim. Então, tem a sua cura, tem a cura do seu marido, tem a conexão desses dois para formar uma terceira vida. Então, nem sempre vai ser tão rápido. Sim, todos aqueles fatores, né? Então, saúde mental, alimentação, sono, tudo, quer dizer... Tudo. A pessoa também, ela tem que estar muito disposta, né, Fran? Não dá para simplesmente que, Fran, né, eu vim aqui, quero, se ela não se ajudar, não tem como, né? Isso é comum nos pacientes que desistem no meio do caminho. Porque quando você propõe tudo isso, como você disse, a nossa medicina ela é uma medicina do imediatismo. Então, eu quero para ontem, né? Eu fiz acupuntura hoje, não engravidei, semana que vem não tá funcionando. Calma. Olha para você, olha o que você tá fazendo, olhe toda a sua vida. Porque o problema não é gerado da noite pro dia, né? Não. Como que a solução vai ser gerada da noite pro dia, né? Então, assim, exatamente. O problema, ele vem de várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida. Então, não é da noite pro dia que a gente vai resolver. E a medicina chinesa é uma medicina natural. Então, ela precisa de equilíbrio, ela precisa de tempo, ela precisa de estímulo. Você precisa ir nas sessões semanais, você precisa fazer o seu tratamento em casa. Não é uma pílula mágica. Certo. É por isso que é tão interessante, né? Sim. E acredito também que o resultado ele seja muito... acho que tudo que é natural, ele tem uma diferenciação, né? E ele é duradouro. Isso é um fato que a gente tem que relembrar. Os pacientes que passam por esse tratamento, eles têm qualidade de vida. Eu tenho uma paciente que ela falou, a minha bebezinha, ela não teve problema nenhuma na infância. Ela é tipo uma bebê que ela se desenvolve super bem no colégio, ela tem um QI alto. Então, é uma criança que não teve problemas na sua infância. Por quê? Porque a mãe e o pai cuidou da saúde para gerar essa vida. Então, eu falo que assim, a maior herança que você vai deixar para esse filho não é financeira, é a sua saúde. Sim, imagine. E você consegue isso antes de gestar. Você fez toda uma preparação, quer dizer, a criança já veio com toda uma energia diferente, né? Sim, totalmente. Legal. E, Fran, você também tem um protocolo, né, de chás, enfim, que você indica, né? Como que eles funcionam? Como que funciona isso, né? Como que isso também auxilia, né? Como eu disse, assim,
as ervas, elas têm um potencial de desinflamar, de melhorar o estresse oxidativo e também acalmar a nossa mente. Quando eu fiz um curso de chás na China, eles falaram que a mulher, para ser uma boa esposa, ela precisa aprender a fazer um chá. Então lá tem um ritual dos chás. O chá ele é bem-vindo para uma comemoração, ele é um presente, ele aquece o nosso corpo e acalma a nossa alma. Então ele tem um efeito fisiológico e tem um efeito emocional. Então a parte dos chás, ela entra no tratamento tanto do homem quanto da mulher. Então o meu protocolo ele é o blend-in, que é a parte emocional, a parte relax, a parte para diminuir o cortisol para acalmar nossa mente, e o yang, que é a parte de ovulação, de libido, a parte que te traz mais energia ali para o seu dia a dia. Ah, que legal, né? E de forma natural, né? De forma natural, agora há pouco, né? Fran, lá no seu site, né, você tem os bebês da tia Fran, né, que é muito legal, né? Você tem ideia de quantas famílias já, né, você ajudou, enfim, quantas crianças, né, foram geradas, né? Eu falo que é muito difícil você conseguir guardar o nome de todos os bebês, porque ao longo da minha trajetória de 6 anos foram 539 bebês. A gente não guarda o nome, mas a gente guarda a história de cada papai que teve nessa trajetória e a gente guarda o rostinho deles, que também tem no nosso mural lá da clínica. Essa extensão da minha família, a gente vai sempre se lembrar disso. E é basicamente você ajudar a reconstruir um novo lar. E Fran, dessas tantas famílias, né, desses tantos bebês, assim, tem algum que você lembra, assim, de um caso bem, né, diferente, mais difícil, enfim, que você queira relatar com a gente? Sim, eu falo que o Terry e a Ana, inclusive, é um dos que tem os vídeos no meu Instagram chorando, assim. O caso deles foi um caso, assim, bem desafiador para mim e muito emocionante. Por quê? A Ana, ela chegou para mim depois que o médico falou que ela não iria engravidar. Ele deu a sentença para ela. Ela passou por um processo de estímulo hormonal e ela não teve óvulo suficiente e o médico desistiu dela. E ela me ligou chorando que ela precisava tentar uma nova forma e ela tinha ouvido falar sobre a medicina chinesa. E eu sempre falo para o paciente, se você menstrua e se o teu marido tem espermatozoide, eu nunca vou falar que você não pode engravidar. Porque existe chance. É difícil? Mas tem chance. E eu abracei muito essa causa deles, porque veio desse fato, né, que... Era muito tempo que eles estavam tentando já? Já tinha muito tempo, eles não tinham muita condição financeira de fazer um novo procedimento. E eu falei, olha, vamos avaliar. Deixa eu entender o que está acontecendo com vocês, mas de cara eu já digo, se você menstrua e se ele tem espermatozoide, eu não vou dizer que vocês não podem engravidar. E eu abracei muito a causa dele e foi bacana que o Terry, ele não tinha nenhuma alteração no espermograma. E ele falou pra mim assim, Fran, por mais que eu não tenha nenhum problema, eu quero fazer o tratamento. Eu tenho medo de agulha. Ele comprou a ideia, né? Que era tudo aquilo que a gente falou, eu tenho medo de agulhas, eu tenho pânico de elevador, e a clínica é no 18º, mas eu vou vir toda semana com a Ana e eu quero fazer o tratamento também. E eu achei aquilo, assim, sensacional. Tem até um depoimento dele no meu livro que ele fala do apoio masculino. E eu falei, caramba, que fantástico essa conexão. E eles foram, assim, um casal que a gente trabalhou muito tempo. Ali tinha muita coisa para ajustar nela. Ela tinha endometriose, baixa reserva ovariana. Ela tinha alteração do muco fértil. Então, ela tinha um muco ácido. Quando eles tinham a relação, o muco matava o espermatozoide. Então, a gente precisou ajustar muitas coisas ali. E aí, eu lembro que num período, assim, que ela tava já, assim, sabe, perdendo as esperanças. Aí ela falou pra mim assim, não sei se a gente vai continuar tetando. Eu falei, não, vamos tentar mais um pouquinho e tal. E aí a menstruação tava atrasada. Eu lembro que eu tava na academia, ela mandou um áudio pra mim. Ela falou assim, Fran, eu fiz um teste de farmácia e deu 2 risquinhos. Eu nem encontrei pro Terry, porque eu não quero trazer pra ele essa notícia de talvez não dar certo. Mas eu tô muito emocionada aqui. Aí eu falei assim, calma, faz primeiro um beta e depois você conta pra ele. Aí ela fez um beta, e eu falo que assim, eu como profissional sou sempre a primeira a saber. Aí ela mandou o beta pra mim. Aí ela falou, nossa, deu certo. E aí eles, né, contaram, e depois eles foram na clínica. E até hoje eu vou no aniversário do Dudu, tem um vídeo no meu Instagram dele cantando parabéns pra mim. Então isso me marcou porque
foi algo que a gente nunca deve falar para o paciente que ele não vai conseguir engravidar. Era uma sentença, né, que não era verdadeira. Porque é um sonho, né? E assim, se o paciente, se a mulher tem um ciclo menstrual, se o homem tem espermatozoide, existe chance. Existe. E a gente não pode destruir esse sonho. Sim, com certeza. O paciente, ele tem que ter a oportunidade de tentar. Se o colega não conseguiu, ele fala assim, olha, talvez eu não esteja apto para isso, mas busque um outro profissional. Busque uma outra alternativa. Busque uma outra alternativa, mas assim, tirar de cara esse sonho de uma família é muito frustrante. Sim, sim. É muito. Nossa, que legal, que história bacana, Fran. E Fran, com certeza tem outras centenas de histórias, né? Mas que dica você daria, então, para as famílias, né, que estão tentando, né, que estão buscando, enfim, o que você pode falar para eles, né? De repente faz uma consulta, né, muda a qualidade de vida, enfim, que dica você daria, né, para esses casais? Eu vou usar uma frase que o Terra, inclusive, usou no depoimento dele, nunca desista do seu sonho e busque a luz no fim do túnel. Às vezes, um não que você recebeu ali, ele pode te abrir portas lá na frente. Então, melhore a qualidade do teu sono, melhore a alimentação, busque profissionais que te apoiem nesse sonho, que abrace tudo, desde o início. Sim. Então, não desista. Só busque profissionais habilitados para te ajudar. Talvez você está pensando em desistir porque você não encontrou a pessoa certa para te ajudar. Perfeito, né? E você tem, com certeza, todas essas experiências aí, sim, né? Sim. Não, muito legal, muito legal. Fran, eu acho que foi um papo sensacional, né? Com toda certeza. Queria agradecer a tua presença aqui, né? E fica à vontade para dar uma última mensagem para as pessoas, para os casais, né? Obrigada pelo convite. Então, vocês que estão assistindo, se quiserem ir no meu Instagram, franliborio_, lá eu trago todas essas histórias, toda a vivência e também conteúdos que podem te ajudar mesmo à distância, porque ali a gente tem uma rede de conexão, onde também tem outros colegas profissionais que às vezes pode estar na sua cidade. Tem o meu livro, tem o chá, tem cursos, enfim, tem várias coisas que vai abrir porta para esse sonho. Então, busque lá no Instagram e faça o que a gente comentou aqui no podcast que vai te ajudar. Legal. Obrigado, Fran. Obrigada. E é isso, esse foi o Saúde Todo Dia News, né? O seu podcast sem contraindicações. Muito obrigado aí pela companhia. Até a próxima.